Vamos começar esse episódio com uma perguntinha. Se um gaúcho tocasse gaita na Torre Eiffel, e ele conseguiria convencer um italiano que a feijoada combina com macarrão? Essa é uma pergunta de verdade muito importante, né? Porque aqui na Itália a gente come macarrão com feijão. Então, senta-se, aperte os cintos, porque estamos a decolar rumo à Europa. Venha aqui, venha aqui. Seja bem-vindo a Bora pra Europa com Ivanzinho, o carioca. Você falou, você falou o quê? Você falou, Bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa com o Ivanzinho Carioca. Bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa, bora, bora pra Europa com o Ivanzinho Carioca. Bem-vindo a todos a pra Europa com Ivanzinho, o show de mais brasileiro na Europa, te contamos como é louco viver na Europa. Como vai ser o show? Como sempre, as regras é que todas as semanas o conterrâneo brasileiro que vai prometer de dizer toda a verdade, nada além da verdade, sobre como é viver na Europa. Mas vai falar de como você vai ganhar muito dinheiro e vai ficar super rico aqui na Europa. Não é verdade, não. Ele vai falar simplesmente das realidade, dicas, oportunidade e tudo aquilo que efetivamente tem na Europa. E vamos começar. Eu tenho aqui na minha frente um DJ, uma pessoa do Belém do Pará que já vim na Itália muitos anos atrás e agora mora realmente na Itália com a esposa e as duas filhas dele. Então vamos fazer um grande aplauso para Michael. Seja bem-vindo. Obrigado, Vandinho. Tudo bem? Para mim é um prazer Tudo enorme bem. estar participando desse podcast com você. Obrigado, Michael. Obrigado. Eu estou muito feliz que você está hoje, porque você é o segundo homem que eu Uau, tenho no meu podcast. legal. Então, vamos começar com o juramento. Vamos começar com o Ok. juramento. Mão no coração. Michael, vai dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade? Sim? Então, vamos começar. Qual foi o evento da tua vida onde você disse, sabe o quê? Eu pego o avião e vou para Europa. Ok, vamos. Não vou partir de agora, da segunda vez que eu vim para a Europa, mas eu vou partir da primeira vez que eu vim, né? Uhum. A primeira vez que eu vim para a Itália foi no ano de 2005. Eu tinha meus 18 anos. Só que naquela época eu tinha uma visão que completamente a maioria dos brasileiros, tanto naquela época e como nessa época tem. Uhum. Eu vou para a Europa, vou para a Itália, nesse caso meu, vou para a Itália, lá vai estar tudo tranquilo, é tudo bem, vou logo conseguir um emprego e eu vou ficar rico. É isso que eu pensava lá atrás. Claro. Quando eu cheguei aqui na Itália, a primeira vez, e realmente eu vi que não era aquilo que eu pensava. Uhum. Entendeu? Que realmente é tudo diferente daquilo que eu pensava. Principalmente se a primeira coisa que se trata em questão de documentação. Porque acho que a pessoa que está no Brasil, que não sabe, não tem o conhecimento, ela pensa que vir para a Europa, ela vai usar o documento brasileiro dela e vai fazer igual como se faz no Brasil. Em vez, não é isso, né? Não é a verdade. Então eu não tinha noção disso. Para mim era só vir para a Europa, fazer dinheiro e curtir a vida no Brasil. Era isso que eu Claro. pensava. Que realmente é a realidade de muitos brasileiros de hoje que pensam que é assim, que vir para a Europa, tu vai ficar rico dentro de um mês você já vai ficar bilionário. Quem dera se fosse assim, né? Então, dali partiu completamente a realidade do que eu pensava no Brasil. Uhum. E com 15 dias de Itália, eu fui trabalhar na Metropolitana de Torino. Oh, Eu estava uau. construindo com 15 dias de Itália, não sabia italiano, não sabia completamente nada. Então ali foi a minha primeira experiência de não Sim. saber a língua, de nada. Então, com 15 dias de Itália, fui trabalhar ali na Metropolitana. Aliás, eu tive que trabalhar, tinha meio de equatoriano, venezuelano,
colombiano e italiano. Então, naquele momento ali eu percebi que eu era isso aqui, ó, um nada. Nada. Foi na minhas primeiras experiências de vida que eu tive que foi difícil, porque naquela época de 2005 a gente não tinha uma realidade de agora que vamos dizer, a tecnologia. Claro, claro. E hoje, você com seu celular, você pode ir para qualquer parte do mundo, você usa o tradutor, você consegue se locomover e se andar. E naquela época não, eu tinha só um simples dicionário, entendeu? Então, o meu italiano, o que eu aprendi foi tudo ali, ó, na porrada mesmo. Então, Claro. foi muito mais difícil para mim, que tinha 18 anos, pensava que chegar na Europa era tudo rosas, Uhum. que ia ser tudo fácil, em vez, não era isso, era tudo ao contrário daquilo que eu pensava. E eu tinha até amigos que me falavam, quando tiver minha vaga lá, tu me fala. Tipo assim, inverno não. Então, aquele período foi muito difícil para mim. Tava na minha flor da idade, 18 anos. Verdade, verdade. Então, completamente, a minha vida mudou da água para o vinho, Uhum. entendeu? Nem que eu morava com as minhas irmãs, não tinha aquela preocupação de ficar de aluguel, essas coisas. Mas eu não conhecia ninguém, não tinha amizade, não, não tinha amigos, não tinha colegas para talvez sair, tomar um aperitivo à noite, não tinha nada. Então era só eu e eu, com a minha irmã. Então foi um período muito difícil. Morei há 4 anos aqui na Itália, né, de 2005 a 2009. E foi que depois, um certo período, eu caí em depressão. Não uma depressão daquela, eu vou me suicidar. Não, mas uma depressão, porque foi no período de 2009, eu tinha ido no Brasil no período do meu aniversário, e ali eu tinha vivido o melhor momento da minha vida no Brasil, que era liberdade, amizade, o calor brasileiro, que é a diferença do Brasil para a Itália, é isso, aquele calor brasileiro, nem que as pessoas não sejam teus amigos ali, que talvez no pior momento da sua vida você vai precisar deles, eles não vão estar ali te ajudar, mas aquela amizade de momento, que quando eu passei o meu aniversário lá e depois eu voltei para cá, para a Itália, foi que eu caí em depressão, porque aqui não tem. Na Itália não tem isso. Então, uma pessoa que Absolutamente. agora está no Brasil, que pensa em vir para a Itália, pensando que você vai ter a mesma coisa que você viu no Brasil, não é verdade. Isso não é verdade. E foi que quando eu voltei para a Itália, foi que eu caí em depressão, não depressão, aquela profunda, mas aquela depressão daquela falta de calor humano que eu não tinha. Claro. E Ainda foi mais daí que você estava, ainda mais você estava em uma região onde é muito difícil ter essa tipologia, né? isso. Chamamos abraço. É. Aí então, quando eu decidi que eu fiquei mais uns 2 meses na Itália, foi que eu tomei a decisão de voltar para o Brasil. Tinha comprado a passagem para janeiro de 2010. Uhum. Só que a pressão era tão grande, assim, tipo assim, eu não aguentava mais ficar na Itália. E eu antecipei minha passagem para novembro e voltei em novembro de 2009 para o Brasil. Que coisa. Voltei, vivi minha vida no Brasil, como muitos brasileiros, por seu trabalho, isso aqui, aquilo outro. E depois, acho que de 1 ano e meio, sim, 2010, foi que eu conheci a minha esposa. Conheci minha esposa, já conhecia minha esposa, entendeu? A gente já se conhecia desde a quarta série. Só que foi, Uau! só que foi ali que a gente se reencontrou, em 2010. Estava no Brasil, estava trabalhando. Já tinha minha mãe naquela época, né? Então, isso foi muitas vezes que me fez eu voltar para o Brasil, porque tinha minha mãe, tinha meu irmão ali, tudinho. E foi que em 2010, no meu aniversário, completamente 1 ano depois, foi que eu reencontrei a minha esposa. Só que, tipo assim, na época da quarta série, tipo assim, eu gostava muito dela, né? Tipo assim, só que ela gostava de outro. Oh, story of Então, my acho que life. foi coisa do destino, entendeu? Tipo assim, daquele período pra cá, eu segui minha vida, vim pra Itália, morei 4 anos na Itália, e ela seguiu a vida Uhum. dela.
E foi que, vamos dizer, depois de todo esse tempo, a gente se reencontrou. E dali, de novo, foi surgindo aquele amor, aquela vontade de ficar com aquela pessoa, entendeu? Só que a vida tinha mudado, entendeu? Ela já tinha uma Claro, claro, filha, claro. que na época tinha 3 aninhos. Eu voltei pro Brasil a mil, trabalhava, pegava todo o meu salário e ia pra festa. Essa era a minha vida no Brasil. Voltava pro Brasil, ia pegar meu salário, tinha vezes que eu nem pegava meu salário, porque eu já pedia antecipado só para ir pra festa. Olha. Então, minha vida era assim, entendeu? Ela trabalhava, eu tinha aqui, quando eu tinha voltado, era novo. Eu fui com 18, o quê? 22 anos? 22 anos eu Uhum. voltei, quando eu voltei pro Brasil. Então, tipo assim, ainda tava novo, ainda tava naquele pique de querer só balada, entendeu? Não tinha uma cabeça, não, vou começar a pensar e ter uma família, assim. Claro. E foi que depois disso é que a gente se reencontrou e dali a gente começou a namorar, mesmo ela tendo a nossa filha agora, que já está com 16 anos, Uhum. mas mesmo assim, entendeu? A gente voltou a namorar e namoramos por 2 meses só, que depois logo a gente logo se uniu. A gente logo se uniu, né? Porque, tipo assim, ela também já estava saturada da vida dela, de estar ali, tá, tá, tá. E eu, por Uhum. um lado, foi ela que me tirou dessa vida de só trabalhar em festa, trabalhar o Uhum. barzinho gastar, trabalhar, só isso. Minha vida era resumida nisso. Então, tipo assim, eu completamente 22 anos não tinha um Um plano focus. para o meu Uhum. futuro. Mas você pensa que a situação que você viveu na Itália, quando você voltou para o Brasil, todo aquele, porque na verdade 18, 19, 20, 21 é um momento de ouro, né? Porque realmente é Sim. assim. Você pensa que a Itália te deixou assim mal que quando você voltou para o Brasil você disse: Eu não quero saber mais nada, eu quero viver a minha vida de jovem? Ou foi realmente uma situação assim? Você chegou e disse: Tá bom, eu quero só me divertir. É, não, não, dizer assim que eu saía com a minha irmã, hoje em dia, quando eu Uhum. morava na Itália, eu saía com ela para festa, mas ela tinha a amizade delas e eu não tinha ninguém. Então, tipo assim, é a mesma coisa que se você vai pra festa e você vai sozinho, não conhece ninguém, você fica só ali na sua e não conhece ninguém. Sim. Então, isso que, como eu falei anteriormente, que quando eu fui no Brasil em férias, que passei meu aniversário em Brasil, Uhum. que quando eu vi, eu tinha convidado, acho que, vamos dizer, umas 10 pessoas e tinha 50 na festa. Eu convidei 10 e tinha 50, exemplo. Então, tipo, tinha gente que eu nem sabia, nem conhecia ali, mas que chegava contigo, falava, pô, feliz aniversário, isso aqui, felicidade. Então, tipo assim, nem que você conhecia, mas você tinha aquele calor humano ali. Uhum. E aqui na Itália você não tem isso. Até Não, os, até os diferente. aniversários aqui na Itália, você sabe como é, não é aquela coisa, só um bolinho, um tanto de auguri e acabou ali. Verdade. Então, isso que me fez voltar da Itália para o Brasil. Porque aqui na Itália não tem um calor humano, como no Uhum. Brasil. Claro. Não Verdade, tem. completamente de As acordo. pessoas são muito frias aqui. Elas não têm aquela coisa de, bora fazer isso, tal, então a gente vai amanhecer até de manhã. Não. É cada um, ou vai para um restaurantezinho, canta um parabéns ali, e vai para uma discoteca e acabou ali. Uhum. Então, isso me fez voltar para o Brasil. E até agora de hoje, isso eu estou falando lá atrás, mas até agora, Uhum. e hoje também, depois que eu reentrei para a Itália em 2019, mas já por outro motivo, né? Que depois que estou junto com a minha esposa desde aquela época ali de 2010 para cá, a nossa família cresceu, Uhum. né? Agora a gente tem 2 filhas, tudo. E foi a já dificuldade do Brasil de manter minha filha e sempre as minhas irmãs morando aqui, a mais velha morando aqui, que ela já é cidadã aqui, na época que até ela foi para o Brasil. E Uhum. ela falou para mim, né, que ela tinha ido em 2018, ela viu a nossa situação, a nossa dificuldade no Brasil, porque quem tem família no Brasil sabe a dificuldade, principalmente para Uhum. uma pessoa que trabalha, e foi que ela me refez a proposta de novo. Por que você não volta para a Itália?
E só que me passou um filme quando ela me falou isso. Me passou um filme do que eu vivi lá atrás. Claro, claro. Só que aí, não vou dizer só o lado ruim da Europa, né? Porque não posso só Uhum, dizer, porque a Europa me fez. Foi que aí mas agora, com a cabeça que eu tinha agora, já com uma mulher, uma esposa e duas filhas, eu falei, não, vou ter que voltar. Porque em questão de trabalho ou até de estudo futuramente para minhas filhas, eu sabia que aqui era melhor. uhum. Que isso em completamente sem comparação, não tem comparação com respeito ao Brasil, em questão de estudo, principalmente de estudo. Então, já quando ela me ofereceu essa proposta, eu fiquei pensando. Eu falei, acho que eu vou ter que voltar, porque eu já não pensava em mim, eu pensava na minha família, Na tua família, claro. na minha esposa e nas minhas filhas, e principalmente no futuro das minhas filhas, porque morando no Brasil, eu sabia como é que estava a situação, eu sei como é que está a situação do Brasil, até aqui mesmo eu sei como é que está. Então eu sabia que as minhas filhas não iam ter um futuro, como talvez eu queira para elas. Claro. E foi isso que me fez eu voltar, mas foi uma decisão muito difícil, porque aí eu chamei a minha esposa e falei para ela, falei, Lene, a Adriana me propôs de voltar para a Itália, porque se a gente continuar aqui, assim, a gente não vamos conseguir. E ela falou, não, vai, mas tipo assim, vai, mas não vai. Aquela coisa, porque a gente nunca tinha, depois que a gente se uniu, a gente nunca se separou, entendeu? Tipo assim, nunca Então ficou. era Vai uma com separação 2010, enorme. de 2010 até 2018, 2019, a gente nunca tinha ficado longe assim um do outro. Foi sempre batalhando junto, passamos fome junto no Brasil, entendeu? E Se preocupe. passamos fome junto no Brasil. Tinha, teve um período no Brasil das escolas públicas que eles estavam chamando pessoas que não tinham concluído a escola para concluir a escola. E tinha vezes que eu pegava a merenda da escola para levar. Eu pedia para a moça lá para ela não jogar fora e pedia a merenda da escola para levar para casa porque a gente não tinha nada para comer. E teve vezes que eu deixava de comer para deixar para elas comer. Então, tipo assim, eu tô tentando resumir o máximo, né? Porque senão. Mas a gente chegou a passar fome, a gente não tinha o que comer em casa, entendeu? E muitas vezes era a mãe dela que ajudava e tudo, mas muitas vezes a gente não queria sempre estar pedindo. Claro, claro, não posso entender. Que sempre dá aquela intenção, ah, só vive pedido, só vive em momentos difíceis, ele não cresce, isso aqui, aquilo outro. E foi dali que realmente a gente tomou a decisão. Falei, se é pra gente melhorar de vida, eu vou ter que ir. A gente vai ter que separar agora e para poder, se eu quero dar um melhor para vocês, eu vou ter que voltar para a Itália. Porque eu sabia que aqui na Itália, nas dificuldades que é, porque aqui na Itália tem as dificuldades, assim, não é fácil de viver aqui na Itália, mas eu sabia que era melhor do que estar ali no Brasil. Com as dificuldades, não, era melhor do que estar no Brasil, entendeu? Claro. Então, foi uma decisão muito difícil. E na época, a minha filha, a Chichitinha, né, a menor, ela tinha acho que os seus 7 anos, mas era muito pequenininha, é muito agarrada muito comigo. Então foi muito difícil deixar elas sozinhas, principalmente sozinhas, entendeu? Claro. E decidi voltar para a Itália, mas por essa questão de que eu sabia que até nas dificuldades aqui, mas eu sabia que aqui eu poderia dar uma coisa melhor para elas, entendeu? E E foi que como eu foi voltei para a Itália. pegar e como foi pegar aquele avião sabendo que essa vez não era para você, para tua família, mas não era para você, Maicon, sozinho? Como foi pegar aquele avião e chegar Eu, aqui? eu, sim, eu tive duas experiências. A primeira, quando eu vim, que a gente já sabia, mas até as crianças sabiam também, foi, em questão de busca de um objetivo, em querer de sair daquela, vamos dizer, daquela miséria que a gente estava vivendo no Brasil, de tu não ter nada de comer, a gente já estava com acho que 9, 10 meses de aluguel atrasado, aluguel de R$ 700.
entendeu? A gente investiu, a gente tinha o nosso salão não dava ninguém, então a gente era conta em cima de conta, porque a gente tentava pegar produto de fornecedor para fazer uma coisa no final do ano e tudo, e era sempre de ladeira abaixo, não dava certo. A gente investiu de tudo, vendemos coxinha, salada de fruta, batata frita, de tudo eu tentei, até de Uber no Brasil eu tentei também, mas até o carro quebrou, o carro que tinha comprado, parcelado, quebrou tudo. Então, tipo assim, ali já era Deus mostrando que não era ali, que eu tinha que realmente pegar aquela decisão e voltar. Hum. Foi que eu voltei, não foi assim doído, dolorido, né? E eu vim, porque a gente sabia que era pra gente, era pra nossa melhoria. Fiquei, voltei, não, como eu falei no início, toda a questão de documentação, né? Então, não foi doído assim, porque todos nós estávamos cientes que era para voltar para a gente melhorar de vida. Só que acho que depois de um ano, depois, ou um pouco menos de um ano, eu voltei para o Brasil porque eu consegui encontrar, através do meu sobrinho, eu consegui fazer uns bicos por aqui, que é, por enquanto, até próprio com esse senhor que é um monte palco, luz, coisa de espetáculo aqui na Itália, que até hoje eu trabalho com ele, é uma pessoa que eu considero como um pai para mim, porque graças a ele, hoje elas estão aqui. E foi dali que eu comecei a trabalhar com ele descarregando caminhão, só descarregando caminhão. Eu não fazia outra coisa, eu descarregava. E foi dali que eu fui juntando os dinheirinhos, ajudava elas aqui no Brasil. E foi que eu voltei para o Brasil em férias. Foi que a minha irmã me ajudou a comprar passagem, a gente foi todo mundo para o Brasil. Mas só que teve umas situações no Brasil tudinho, e elas vieram embora e eu acabei ficando no Brasil, entendeu? Só que isso foi em período de agosto, né? No período de agosto. E eu tinha uma passagem para vir para o Brasil e voltar para a Itália em janeiro do ano seguinte, Do de ano seguinte. 2020, entendeu? Aí aconteceu uma situação lá no Brasil e eu resolvi ficar. Eu falei, não, vou ficar aqui com vocês e eu vou ficar aqui com vocês, eu não volto mais para a Itália. Só que aí dali começou de novo a mesma coisa, a gente não estava dando conta mais de fazer nada, entendeu? E foi que a gente tinha investido no salão, para a gente levantar o salão, das vendas, tudo, e deu tudo errado. E foi completamente próprio em dezembro, no período de Natal, que a gente tinha comprado mais de 1.500 de produto, e foi uma cliente nesse dia. Uau. E foi aí que a Lene chegou comigo e falou, não, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar porque a gente não vai ter conta. A gente vai voltar lá para estacar zero que a gente tinha vivido lá atrás. E foi que na segunda vez que eu voltei, em 2019, né? Isso foi assim, eu voltei em 2019 para cá para Itália, que ali foi a decisão mais difícil de entrar naquele avião. Porque eu me lembro muito bem, eu estava com a minha filha pequena no colo, né? E no aeroporto, assim, dava para ver os aviões que chegavam e aqueles que decolavam. E quando chegou o avião da TAP, e a minha filha aqui comigo, aí, aí eu falei assim mesmo para ela, olha, papai vai nesse avião aí. Aí ela olhou assim para mim, ela começou a chorar, porque daí ela percebeu que eu ia ter que ficar longe dela de novo, entendeu? Entendi. Aí ela me abraçou forte. Aí eu falei, minha filha, papai vai ter que ir. Porque para mim dar o melhor para você, para sua irmã, para sua mãe, papai vai ter que ir. E daí ela não me largou mais, naquele dia no aeroporto. Ela não me largou mais de jeito nenhum. E eu sempre no colo com ela, no colo com ela. Tentava confortar ela, né? Mas o coração Claro, destruído. claro, claro. E foi que chegou a parte mais doída, que foi na hora que eu tive que embarcar. Tava todo mundo na fila e me despedi, né, da minha esposa e da minha outra filha, e me despedi dela. E ela começou a chorar, e eu comecei a chorar também, né? Claro, E eu claro. me lembro hoje, isso já tem acho que uns 3 anos, eu me lembro, 3, quase 4 anos, eu me lembro que
Que eu falei para ele, vocês não vão me esperar eu entrar na sala de embarque, vão. E foi que ela pegou a pichichitinha, me despediu de novo, e a pichichitinha ia andando, elas iam andando e ela olhando, e ela, a pequena chorando, entendeu? Claro, claro. Chorando e eu chorando. Tipo assim, sabe, tu vê a criança indo embora chorando porque não quer que tu vá. Muito E eu entrei na difícil. fila, eu tive que, não sei de onde tive que arranjar forças, foi Deus que me deu força ali, porque eu entrei na sala de embarque, só que ainda fiquei sentado lá dentro ainda. E naquele momento ali, me passava tudo na cabeça, embarco ou não embarco, embarco ou não embarco. E eu fui o último a subir no avião. Já tinha todo mundo, tava todo mundo sentado e eu já estava sentado lá fora na decisão se eu ia ou não, entendeu? Entendi sim, entendi E sim. aí foi que eu falo, não, eu tenho que ir, eu tenho que dar o melhor para elas, eu tenho que ir. Infelizmente, eu vou ter que ir suportando essa dor até lá na Itália. E foi que eu embarquei. Na terceira chamada do aeroporto, eu tive que embarcar. Embarquei. Mas também, tipo assim, era um voo que saía às 11h30 da noite de Belém, que era direto para Lisboa, depois de Lisboa a Belém. Completamente de Belém a Lisboa, não dormi a noite toda, foi a noite toda chorando. Entendeu? Foi a noite toda chorando. Não dormia chorando. Porque me via aquela cena na mente dela, entendeu? Claro, Porque a minha esposa e a mais velha, até que elas se seguraram, tipo assim, tentaram passar a segurança para a pequena, mas claro. foi muito difícil. E foi daí que eu tinha essa foto, que era eu e ela, eu e a Pichichi abraçada no aeroporto, que eu botei no coisa do meu celular. Uhum. Como, tipo assim, toda vez que eu olhar para essa foto, eu vou fazer de tudo aqui para me trazer logo elas para cá, comigo, Coisa entendeu? linda. Entendi. Então, foi que eu voltei, consegui pegar meus documentos que já tinha saído tudo, e foi que logo depois veio a Covid, o período da Covid. Tipo assim, já tinha distribuído o currículo para tudo quanto é canto, aí veio a Covid e fechou tudo. E foi de novo um momento difícil, posso imaginar. Foi um momento muito difícil, porque elas dependiam de mim, Uhum. tipo, para comer. A dona da casa, eu já tinha conversado com ela. Graças a Deus, é uma mulher que hoje agradeço ela, porque eles entenderam a nossa situação, eles viram que a gente não estava de má fé, nada. Eles sabiam que a gente estava passando uma situação muito difícil. Então ela entendeu e em nenhum momento ela falou assim, não, vocês vão ter que deixar a casa. Em nenhum momento ela fez isso. Ela deixou a gente continuar lá, deixou a gente lá na casa. E foi que no período da pandemia foi que eu encontrei, através do meu currículo, me chamaram para fazer uma entrevista nessa empresa onde eu estou hoje. Mas antes de começar a pandemia, eu já comecei a fazer os outros trabalhos extra com o senhor do palco, entendeu? Eu comecei a fazer, então todo o dinheirinho que eu pegava, eu fazia lá, e também eu consegui umas clientezinhas de cabelo, que eu sou cabeleireiro também, né? E todo o dinheiro que eu pegava, eu mandava pro Brasil para as minas se alimentarem, né? E foi que, graças a Deus, no período da pandemia, foi que eu consegui esse emprego. Mas, gente, eu digo, eu consegui esse emprego, eu falo principalmente o pessoal que está no Brasil, devido ao meu currículo do 2005. Porque eu trabalhei numa empresa alimentar também, na época, né, de 2005 a 2009. Então, aquilo me favoreceu bastante aqui, o meu currículo, e eles se interessaram nisso. Então, foi um período que a gente não podia sair de casa aqui na Itália, no período da Covid, que qualquer coisa era multa, era tudo. E de um jeito, de uma outra, eles conseguiram fazer a minha entrevista lá na empresa. E foi que eles viram, falei tudinho e foi que eles me contrataram. Foi dali que, depois do contrato de trabalho, que as coisas começaram a melhorar aos poucos, né? Que foi melhorando aos Claro. poucos. Tu morava com a minha irmã ainda, Uhum. né? Só que aí depois que as coisas já estavam bem melhores, que aí depois passou o Covid e tudo, né? Aí eu já tive um problema pessoal com a minha irmã. Ok. E aí que foi o punk de novo.
Eu já tive um problema com ela, não tinha meu trabalho indeterminado ainda, era determinado. E é por isso que eu falo que gente, aqui na Itália não é mel, como muita gente que pensa. Eu Absolutamente. acho que na Itália, em geral, em toda a Europa, não é mel, não é fácil. E foi que eu tive problemas com a minha irmã e saí da casa. Isso era inverno, Uau, período já de inverno. E eu peguei todas as minhas coisas e saí. A minha intenção era dormir dentro do carro, meu porque eu não Deus. tinha outro lugar para ir. Para onde que eu ia? Claro. Não tinha. Eu falei, não, durmo dentro do carro. Uhum. Fiquei com uma dívida com ela, porque ela, tudo que ela fazia para mim, ela anotava e me cobrava. Muito bem. Viva a família. É por isso que eu falo que é ajuda. Ou você ajuda de coração, ou você não ajuda, ou você empresta. E eu Claro. falo que tudo que eu agradeço, sim, porque através dela que ela me trouxe para Itália, que agora minha família está aqui comigo. Mas as Uhum. outras coisas, eu não digo que foi ajuda, foi empréstimo. Porque ajuda é quando você faz e você ajudou e, bom, esqueceu, deixou ali, você ajudou aquela pessoa. Claro. Em vez de não, ela anotava tudo, tudo, tudo que eu, qualquer coisinha que eu pedia, ela anotava tudo que eu tinha que devolver depois. Então foi de muitas coisas, muitas discussões que eu resolvi sair da casa. Eu tomei a coragem de sair. E foi que eu cheguei com o meu patrão e falei pra ele que eu tinha saído de casa, que eu ia dormir dentro do carro. E foi que ele, tipo assim, tocou no coração dele também, que eu falei que não tinha pra ele, que eu ia atrás de uma casa, só que eu não poderia alugar casa. Aqui na Claro. Europa, você não pode alugar se você não tiver um contrato com tempo indeterminado. Se você tiver contrato determinado, é muito difícil, você não consegue, porque eles não vão fazer. Então, É como eu tinha um verdade. contrato determinado, eu não conseguia alugar casa em lugar nenhum. Uhum. E foi que dali que eu tinha comentado isso com ele, e ele falou simplesmente que ele não ia me deixar dormir dentro do carro. E foi que ele me prestou o camper dele, que camper aqui no Brasil seria o trailer, né? Trailer, Ele me sim, deu o sim. trailer e eu dormia lá na empresa, com o trailer lá dentro da empresa, no pátio da empresa, Olha. entendeu? E eu fiquei dentro desse trailer, nesse camp, acho que foi um ano já, um mês e alguns dias. Meu Que depois Deus. que foi Que coisa. através de um amigo meu que eu consegui uma casa de uma senhora. Que quando eu fui na casa dela, que hoje eu considero ela, eu chamo ela de mãe, ela é uma albanesa, eu chamo ela de mãe. Conversei com ela, a casa dela era grande tudinho, eu falei que eu alugava o quarto, e simplesmente ela não me cobrou nada. Ela falou, não, vem, dorme, bora aí até você se ajeitar. Então, tipo, eu fiquei um mês e meio, assim, mais ou menos, no trailer, e depois eu consegui esse quarto, né, essa casa. Só que, tipo assim, ela é uma pessoa muito boa, porque ela falava, olha, a casa é tua, entra, se você quiser cozinhar, cozinha. Então, tipo assim, e aquilo ali que a gente criou um vínculo, eu e ela, entendeu? E eu considero ela como minha mãe, e os filhos dela eu considero como meus irmãos. Eu considero muito mais eles como meus irmãos que meus próprios irmãos, as minhas irmãs, Imagem. entendeu? Isso só imaginar. Sim. E eu considero muito eles. Vai te ver que quando tem o mais velho que trabalha comigo na empresa também, e até ele me chama de irmão também. E toda vez que a gente se vê, a gente se abraça, a gente se beija assim no rosto, tudinho, fala, tchau, fratela, como está? Então, tipo assim, a gente criou aquele vínculo, a gente. Uhum. E é por isso que eu falo que eu tenho um pai e uma mãe aqui na Itália, que a minha mãe é ela que me deu esse espaço, né? E o Jackson, né, que se chama Jackson, foi que sempre trabalhei com ele. E graças a Deus foi ele que comprou as passagens para as meninas virem. Que ele falou, não, compra e a gente vai descontando assim com o teu trabalho. E Claro. hoje eu não trabalho mais com ele descarregando o caminhão. Eu já monto tudo. Tem vezes que eu trabalho até como técnico, áudio, técnico, luz. Então eu já faço viagem com ele. Então tipo, a gente tem que vir. E é uma pessoa que, como ele, como ela, que eu falo que se for 1 hora da manhã e ele estiver lá em Torino, porque daqui para casa é 1 hora de Torino com a autoestrada,
eu falo para ele, se ele me ligar, pode me buscar, é na hora que eu vou. Porque é difícil tu encontrar pessoas assim no dia de hoje. Muito, E ainda mais na Itália. principalmente aqui na Itália. É difícil. Então eles eu levo aqui no peito mesmo, no coração. No momento que eles precisar, eu vou estar ali. E foi que, graças a Deus, muita luta, gente, não foi assim de um dia para o outro, mas de muita luta. E graças a Deus hoje a minha família está aqui comigo. Estão comigo. E é isso. E como foi quando você foi falar com a Lene dizendo, olha, você vai voltar comigo, ou vai vir aqui na Itália comigo e com as minhas duas filhas? Como foi a situação? Foi emocionante ou foi, oh meu Deus? Porque a gente tinha, antes delas virem, a gente ainda estava no processo judicial, porque como a minha filha mais velha, ela não é de sangue, né? Ela tem o genitor dela, só que como ele sumiu por causa de pensão, então, tipo assim, a gente precisava da autorização de viagem dele, entendeu? Então a gente pediu judicialmente, entramos com advogado, eu paguei advogado tudo, para pedir para o juiz a autorização de viagem dela, porque até os próprios parentes dele, a mãe, tudo, não queriam dizer onde é que ele estava. Então, tipo assim, isso ali se levou por meses, entendeu? Foi que, com o tempo, conversando com o advogado, eu sempre falava, falta muito para essa autorização, e ele, olha, não sei, está na mão do juiz. Falta uma assinatura só do juiz. E foi que ali foi. Eu tinha ido em abril no Brasil, porque graças a Deus eu estava bem com o trabalho e tudo. Então, tipo assim, eu tinha ido em abril no Brasil e eu comprei uma outra passagem para outubro. Só que foi dali que eu peguei a decisão com o Jackson, né, que é esse meu segundo capo, e falei para ele: você pode comprar as passagens das meninas para mim? Aí ele falou, não, compro. Faz, a gente compra e depois a gente desconta aí, fica tranquilo. E foi que eu voltei para o Brasil em outubro, mas já fui com aquela intenção, eu vou para o Brasil agora em outubro e vocês vão voltar comigo. Nem que não tinha saído a autorização do juiz. Não tinha saído a autorização do juiz. Mas eu fui assim mesmo, eu fui naquela fé, vai sair essa autorização quando eu estiver aí. Foi que eu fui em outubro, que depois que eu cheguei no Brasil em outubro, a gente foi para Santarém e com 2 dias, 3 dias, o advogado me manda mensagem. Saiu a autorização da Agatha. Olha que coisa Nossa, linda. foi tipo assim, eu com as passagens compradas. Tipo assim, foi um tiro no pé. Acho que nem foi nos dois. Um tiro nos dois pés. Porque, tipo assim, a passagem tinha dado mais de 3 mil e poucos euros, né? Imagino. Porque era a minha ida e a minha vida e a vinda delas, né? Então, tipo assim, eu tinha dado um tiro nos dois pés, tipo assim, contando na fé divina mesmo, que Deus é maravilhoso, e com aquela coisa dentro de mim, não vai sair essa autorização. E foi que com 2, 3 dias o advogado mandou mensagem, saiu a autorização da Agatha. E só que nisso eu já tinha falado com a Lene antes, Lene, vende todos os móveis, vende o que dá para vender, o que não dá para vender, doa. E ela preocupada, né? Os móveis, porque foi uma coisa que a gente batalhou muito para ter, batalhamos muito para ter. E aqui, a vantagem da Itália, né? Tipo assim, da Itália, acho que de muitos outros países da Europa, porque aqui móveis, essas coisas, é muito mais fácil de tu adquirir, até um usado, não é? Uhum. E quando eu falei para ela, Lene, vende tudo, nem que a gente não sabia se ia sair autorização ou não, aí ela ficou sentida, porque a gente fez isso aqui, ó, para ter no Brasil. E sabe que no Brasil é caro as coisas. Uhum. E foi que meu ex-cunhado estava mudando de casa tudo, ia voltar para casa da mãe tudo, porque estava reformando a casa tudo, resolveu vender todos os móveis da casa dele. E foi o que eu falei para ele, eu falei, quanto é que tu me vende? Tudo, completamente, né? E ele tinha me feito um preço de 900 euros parcelado. Uau. Então, tipo assim, completamente todos os móveis da casa, eu já tinha tudo.
E foi que eu mandei uma foto para ela do furgone, sendo que eu ainda morava com a senhora ainda, né, com a minha mãe, que eu falo, Uhum. e eu tava na espera de sair o contrato dessa casa aqui, para mim poder vir me mudar Uhum. nessa casa aqui. Então, eu tinha pedido pro dono da casa, posso guardar os móveis na garagem? Porque eu não tenho onde guardar. Aí o dono da casa, não, guarda tudo lá na garagem, na cantina, e depois a gente vê. E eu não morava aqui ainda. E foi que eu mandei uma foto para a Lene com um furgone cheio de tudo. Tudo, 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 tudo. Quando eu falei para ela, não te preocupa, vende tudo, tá aqui. E foi que ela não acreditou, que tipo assim, uma questão de uma semana eu tinha todos os móveis de uma casa. Que E coisa. gastando um pouco. Mas isso foi Deus que já estava preparando tudo. E móveis que ela sempre desejou ter, móveis claros, brancos, sofá branco. Porque no Brasil nem sala a gente tinha. E hoje a gente tem uma sala, entendeu? Então, quando eu já tinha todos os móveis, tudo, aí eu fui pro Brasil tudo. Antes de eu ir pro Brasil, eu consegui entrar nessa casa aqui. Foi aí depois eu mesmo montei tudo, fiquei tudo bonitinho, mandei um vídeo para ela, falei, olha, essa aqui é a nossa casa. Mandei o vídeo para ela tudinho e ela ficou incrédula, né? Porque tipo, foi questão Que de pouco lindo. tempo. Então, aí foi que eu fui pro Brasil e saiu a autorização lá quando eu tava lá em Belém. Olha, Aí de uma lá foi coisa só atacada com uma outra. alegria, né? Porque a gente passou o perrengue, entendeu? Claro, A gente passou claro. muito perrengue, então foi muito difícil. E E aí, hoje, graças a Deus está aqui. Não vou dizer que é fácil, entendeu? Eu trabalho né, na mesma empresa, eu já estou praticamente quase 5 anos nessa empresa, mas eu trabalho também montando os palcos. Agora tá mais tranquilo porque tá voltando o inverno, tudo, então vai voltar, aí sai das ruas, né, dos palcos da rua e vai pro teatro. Aí eu trabalho no teatro também, entendeu? Tipo assim, sempre montando as coisas. E trabalho no restaurante também, você faz brasileiro. 3 trabalhos. E quando dá, trabalho como DJ também. Então, Uau. tipo assim, não é fácil para pessoa que está no Brasil, vai chegar aqui e vai ter tudo, entendeu? Para mim manter a minha família de 4 pessoas aqui, eu tenho que fazer tudo isso. Eu tenho que trabalhar na minha empresa normal, na empresa fixa, e tenho que ter os outros extras para eu poder conseguir manter ali. E muitas vezes não dá. Muitas vezes não dá. Tem vezes que eu chego, tem vezes que no período de verão aqui, eu saio da minha empresa e vou para o outro lá. Tem vezes que eu nem fico em casa. Então, muitas vezes, eu vejo muitos influencers que estão aqui na Europa postando coisas que não é verdade. Tá entendendo? Tinha um rapaz que a minha esposa seguia, que ele mostrava toda uma outra realidade, que não é verdade. E ele sempre postava as coisas com coisa de marca, ou é iPhone disso, ou é isso, aquilo, outro, porque ele tinha o trabalho dele e conseguia comprar as coisas. Para uma pessoa que está no Brasil e vê isso, ela vai se iludir com aquilo. Claro, E isso não é verdade. Porque se, claro. é claro, ele conseguia, também não vou mentir aqui, ele conseguia, mas na casa, morava ele, a mãe dele e o pai dele na mesma casa. E aí ele, a mãe dele e o pai dele trabalhavam. Então, tipo, aí eu pergunto, que gasto ele tinha na casa dele? Completamente nenhum. Então, claro, se eu moro sozinho, com meus pais bancam tudo, é claro que o meu salário vai sobrar para mim. Mas agora, se você é pai de família, ou mãe, ou solteiro, se for, que você tem que sustentar sua esposa, seus filhos, uma pessoa, não dá. É difícil. Ou você se vira nos 30, faz seu trabalho e vai fazer extra por fora, ou senão, os dois têm que trabalhar na casa para poder Claro. se manter. Que não é fácil como as pessoas, muitos influencers falam que é fácil. Sim, o poder de compra é bom respeito ao Brasil, sem comparação, porque aqui você consegue até se você precisar de um celular rápido que não seja bom, mas você com 200 euros você consegue comprar um celular. E no Brasil você não consegue pegar 200 reais e comprar um celular, não é verdade? Então isso eu discordo muito com muitas pessoas que ficam fazendo vídeos mentirosos na internet, que essa que é a verdade, vídeos mentirosos.
porque não mostra a realidade mesmo do que um pai de família faz aqui na Itália para se manter e sustentar, porque aqui é pagar aluguel, paga luz, paga água, principalmente agora período de inverno, tem o descasamento da casa. Então, são gastos. E são gastos. Claro. Então, essa que é a realidade realmente aqui da Europa, né? Eu falo da Europa porque em toda a Europa, assim, porque eu vejo muita gente que posta vídeos também falando a verdade, que não é fácil, né? E hoje, graças a Deus, tô bem, tipo assim, bem com a minha família aqui, minhas filhas na escola, tudo. E, e a minha vida lá atrás, ela me serve muito de exemplo, entendeu? Porque hoje qualquer coisinha que eu conquiste, eu valorizo muito, entendeu? Até a própria um prato de comida, que lá atrás eu não tinha vez que não tinha nem nada para comer. Verdade, verdade. Uma pergunta, Michael. Da onde saiu paixão, isso não é nem italiano nem nada, né? A paixão de ser DJ. DJ é desde o Brasil. A minha paixão por DJ, ela começou acho que quando eu tinha meus 12, 13 anos. Porque em Belém, claro que toda a parte do Brasil ela tem um ritmo, né, de músicas. Sim, E em Belém, o nosso ritmo é o conhecido como Tecnobrega, né? O pessoal conhece a Belém só Joelma, não é só Joelma, entendeu? A gente tem um outro ritmo que se chama Tecnobrega, tem um Melody, entendeu? E eu via os DJs ali, entendeu? Tocando, isso aqui, aquilo, outro, e aquilo dali começou a me. Eu falei, pô, vou querer ser DJ também. Porque os ritmos são legais, isso aqui, aquilo, outro. E eu comecei a fazer DJ lá no Brasil, comecei nessa faixa etária aí, só que era muito criança. E foi que já vim ter um computador quando eu já tinha 18 anos, entendeu? Eu vim ter um computador quando eu tinha 18 e foi que dali que eu começava a fazer só assim no computador mesmo, entendeu? Não, mas era sempre ali, olhava os vídeos no YouTube para querer aprender mais, porque eu sempre focava nos DJ grandes de Belém, entendeu? Ah, não, vou querer claro. ser igual aquele DJ ali, isso aqui, aquilo outro. Então, cada vez mais isso me trouxe aquela coisa, não, eu quero ser DJ. É coisa minha. Porque, pra te ver, até de músicas, eu gosto muito de ter música, muita música. E eu acho que eu tenho, acho que chutando em tudo, acho que eu tenho umas 50 mil músicas. Uau, Sim. meu Deus. Tem vez que eu abro uma carteira assim do nada, eu vejo, nem me lembrava que eu tinha essa música. Amei. Então, tipo, fazia umas festas assim em Belém só com o computador, porque, claro, para uma pessoa que tem uma controladora, Uhum, uma consola, né, que se fala aqui na Itália, lá no Brasil é muito caro tu comprar uma uhum. consola, uma controladora. E eu fazia as festas de 15 anos, aniversário, e eu tocava assim lá no Brasil, entendeu? E eu já vim ter a minha controladora já aqui na Itália, porque hoje, claramente, ela tá Amei. até aqui atrás de mim, ó. Tá atrás de Tá toda aqui a você. minha estrutura. Então, já vim ter minha controladora aqui na Itália. Então, o seu DJ me partiu lá de trás mesmo, quando eu era muito jovem, criança praticamente, 12 anos, né? Que já tinha aquela coisa ali. Só que eu já vim ter minhas coisas já muito depois. Mas eu tocava minhas festas lá, era legal. Eu tive até uma vez que fui tocar nos 15 anos de uma menina, que não sei se você sabe, no Brasil, 15 anos de uma Sim, sim, é uma moça, festa é grande. festão. E eu tinha tocado em vários 15 anos, que eu tocava até 6 horas da manhã. Eu falei, não, basta, né? Uau. E eu me lembro que eu fui tocar nesses 15 anos dessa moça e ela queria só rock. Uh, E eu uh. tocava em rock que ela pedia e o pessoal chegava comigo, põe forró, põe isso, põe aquilo. Eu falei, olha, não posso. Eu até tentei jogar um forró. Aí ela foi lá comigo, não, pode mudar, pode deixar só rock. Aí, tipo, eu nem tocava mais, porque o DJ não toca rock. Verdade. O DJ é totalmente diferente de tocar rock. Aí eu botei só uma playlist lá e deixei tocar automaticamente. Não fazia nada, ficava só sentado. Eu me lembro muito bem que o aniversário dela, 1 hora da manhã, não tinha mais ninguém. Os convidados tinham ido tudo embora.
E foi que ali, cada vez mais, essa paixão por música, por tocar, cada vez ela aumenta até hoje. Cada vez eu vejo as coisas assim, falei, cara, não tem que comprar pra mim, porque isso aqui... Até agora mesmo, no início do ano, eu já vou me profissionalizar mais ainda, fazer mais cursos, né? Porque a minha intenção é mesmo tocar em local aqui na Itália, só que sai, tem toda uma autorização da CA e todas aquelas coisas ali. Então, mas eu quero me profissionar mais ainda, porque a minha intenção é em tocar em giro e a minha profissão que eu pretendo fazer futuramente. Viver só do DJ. Não trabalhar de outra empresa, não, mas me sustentar só como DJ, que é a profissão que eu gosto de fazer. Entendeu? É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu amo de fazer. Entendeu? Ouvir as músicas, ter aquelas músicas ali porque ser DJ não é só tu botar música. É fazer as pessoas que estão ali, ela viver uma viagem. É a pessoa chegar assim, pô, aquela música ali, ou a pessoa sair da festa e dizer assim, Ega, não, aquela festa de ontem foi top, foi tudo. O cara, o DJ foi. Então, ser DJ não é só botar a música, mas sim você fazer a pessoa viver, fazer uma viagem. Entendeu? Eu amei isso. Eu gosto muito da música, então amei completamente aquilo que você disse. Vamos fazer as últimas duas perguntas, que são a pergunta que eu faço para todos os convidados, tá? Ok. E a primeira pergunta é como se fosse um jogo, tá? Vamos ir na segunda vez que você voltou, então no 2019 para a Itália. Eu sou você, olha que homem bonito tô agora, e você é eu. Então pode dizer a mesma coisa, tá? E a gente estamos sentado ali no embarque. Você disse tchau, eu disse tchau para a Lene e as minhas filhas. E você está perto de mim e você está sentindo e vendo todo aquilo que eu estou passando naquele momento. Você que é Ivan, você se senta perto de mim no avião e você tem a possibilidade de dizer, de dar uma mensagem ou dizer algo que me vai trocar o percurso ou que vai dar uma coisa em mais no percurso. Qual seria a tua mensagem? É, eu vendo essa situação, eu simplesmente ia falar assim, se é para o bem da sua família, para o futuro da sua família, vai. Vai Obrigado. porque lá você vai dar o melhor para elas. E última pergunta, valeu a pena? Muito, 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 muito. Não me arrependo. Olha, Michael, eu penso, a tua história é uma história muito forte, muito difícil, porque você passou com Lenny muitas dificuldades, mas eu penso que a tua história vai ser muito inspiradora para outros homens, porque você foi vulnerável e você sabe muito bem que nós homens a gente odia ser vulnerável, né? Verdade. Mas o facto que você é tanto, você pensa na família, você vê nos teus olhos e como você fala, o amor que você tem para aquilo que é a tua família, para aquilo que você está construindo e tudo isso. E eu acho que a tua história vai trocar realmente a vida de um homem que está escutando e diz: o que que eu vou fazer agora? Posso, sou capaz e tudo isso, porque você é o exemplo, né? De um homem, um garoto que chegou aqui 18 anos, disse: não, volto para casa, me caso, volto de novo, não sei. E depois chega aqui e dá toda a oportunidade do mundo que você está dando à tua família e a você mesmo, né? Porque Sim. tem que considerar também essa parte assim. Então, de verdade, muito obrigado por ter compartilhado esse momento. Eu amei, porque para mim é, como eu disse, é muito fácil achar uma convidada mulher, porque as mulheres têm um sempre falar, mas um convidado homem é muito Mais difícil. difícil, né? Mais difícil sim. Michael, se as pessoas. Então, eu quero que você. Esse é o teu momento, tá? Como é todo o episódio, mas esse é o Sim. momento onde você pode fazer toda a publicidade de você DJ, onde as pessoas te podem procurar, o que que você faz, tudo. Esse é o teu momento. Vai. Bom, eu primeiramente, eu que tenho a agradecer a você pela essa oportunidade. Foi muito bom também estar compartilhando isso, que vai servir de experiência para muitas outras pessoas que estão no Brasil e estão com intenção de vir aqui para a Itália. Espero que a minha história tenha tocado no coração de vocês
e mostro para vocês que se vocês querem realmente vir, venham preparados, tanto financeiramente, tanto psicologicamente, né? Quase não sai também. Venham preparados, porque a realidade é outra, não é como muitas pessoas pensam no Brasil. Para mim foi um prazer enorme. E a pessoa quiser me seguir aí, gente, tô no Instagram, tá bom? Tô no TikTok, tenho um canal no YouTube também. É só vocês botarem DJ Michael Evolute, vocês vão me encontrar lá. E também tem um site também que é escrito DJ Michael Evolute. Então é só vocês botarem DJ Michael Evolute que eu vou aparecer em qualquer rede social aí. E é isso. Ivanzinho, né? Ivanzinho, obrigado de tudo mesmo por essa oportunidade. Não, de verdade, obrigado a você. Eu vou colocar para todas as pessoas que estão escutando e vendo no YouTube todo o contato de Maicon. Assim você pode contratar ele para uma festa, um forró em qualquer lugar da Itália, e também de música eletrônica, não só isso. Então, eu vou deixar ali assim, eles podem contatar e contratar também. Então, muito obrigado de novo, Maicon, de verdade. Eu que E agradeço. para vocês que estão olhando e escutando, espero o momento que eu tenho um mensaginho para vocês. Você é brasileiro e quer vir aqui comigo falar da tua experiência de vida na Europa? Quer? Se você está interessado, me mande uma mail a borapraeuropashow@gmail.com e seja bem-vindo. Seja de verdade. Você vai morrer.